Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando da minha avó, que ela tinha alguns gatinhos em casa, eu não sei quantos ao certo, porque muitos iam lá, mas não eram dela. Eram de outras casas, mas acabavam indo lá comendo algum tipo de ração. Quando eu chegava na casa dela, tinha 2, 3, 4, e às vezes mudava muito. Eu não sabia realmente quantos de verdade eram da casa dela. Mas minha avó era uma acolhedora de gatos, né? Até porque a gente sempre morou em comunidade e são várias casas, uma próxima da outra, então isso é normal um gato entrar na casa dos vizinhos, né? E a minha avó era um tipo de pessoa que, se a gatinha dela estivesse dormindo na cama, a minha avó não tinha coragem de pegar o gato e tirar da cama e ela deitar. Ela preferia dormir no chão do que tirar o gato acomodado, deitado, né? E acho que eu sou mais ou menos parecido com a minha avó, né? Não sei se você já percebeu, mas olha quem tá aqui atrás, ó, a minha gatinha. Eu até iria tirar minha gatinha para poder gravar o vídeo, né? Mas eu lembrei da minha avó. Minha avó jamais pegaria minha gatinha ali e tiraria para poder gravar o vídeo, né? Eu deixo o tempo dela mesmo, o tempo que ela sai, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo hoje com uma companheira aqui atrás. E o vídeo realmente vai falar sobre também um outro animal, que é um cachorro, que eu ouvi uma pregação do pastor João Ribe Palharim esses dias, e eu gostaria também de trazer essa reflexão para cá. E logo após a meditação da palavra, eu gostaria também de dar uma breve palavra, e a ilustração falava sobre a casa dos 1000 espelhos. E um cachorrinho entrou nessa casa onde tinha vários espelhos, 1000, né? Como é a ilustração, 1000 espelhos. E esse cachorrinho era um cachorrinho muito alegre, era um cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que é querido por todos, né? E ele entrou nessa casa onde tinha 1000 espelhos. Irmãos, quando ele entrou ali, ele ficou mais feliz ainda, porque quando ele balançava o rabinho, ele via que todos os outros 1000 cachorrinhos ali dos 1000 espelhos também balançavam o rabinho. E ele viu que quando ele dava um sorriso, ele recebia 1000 sorrisos de volta. Ele percebia que quando ele dava um pulo, ele também recebia 1000 cachorrinhos pulando ali também junto com ele. E aquela felicidade que ele tinha ali, ele estava recebendo 1000 vezes também de outros cachorrinhos. Por quê? Porque era o reflexo dele no espelho. É a casa dos 1000 espelhos. Então, a alegria dele passava novamente para ele aquele ali. E ele sai daquela casa ali extremamente feliz, mais feliz ainda do que quando entrou. Quando ele sai dessa casa, a ilustração diz que entra um outro cachorrinho, só que esse outro cachorrinho é completamente diferente. É um cachorrinho mal-humorado, é um cachorrinho que fica latindo para todo mundo, é um cachorrinho, é aquele tipo de cachorro que ninguém quer por perto. E quando ele entrou na casa, com aquela cara feia, aquela cara de ódio, de raiva, ele percebeu também que tinha 1000 cachorrinhos com ódio também dele. Ele percebeu que tinha 1000 cachorrinhos ali com cara feia. Por quê? Porque era o que ele refletia no espelho. E ele latia para os cachorros, e os cachorros também latiam para ele, porque era o reflexo do espelho. Ele, afinal de contas, ele estava na casa dos 1000 espelhos. E ele resmungava, ele latia, ele pulava, e ele via que tudo que ele fazia voltava também para ele. E a ilustração diz exatamente isso. O cachorrinho sai. Se ele já estava nervoso, ele sai mais nervoso ainda. Mas o que a ilustração nos ensina? Ensina que aquilo ali vai apenas refletir a nossa vida, o espelho. Irmãos, a ilustração ensina que quando o cachorro, quando o ser humano é uma pessoa alegre, uma pessoa do bem, uma pessoa simpática, todo mundo goste de estar perto dessa pessoa. Imagina num ambiente de trabalho, não sei onde você trabalha, mas não é bom quando você tem aquele carinho de volta, quando você tem aquela reciprocidade, aquela pessoa agradável. Olha o que diz a palavra. Depois eu vou trazer eu vou ler o texto bíblico e depois eu vou trazer
dois exemplos de vida, tá? Um realmente aconteceu comigo, o outro, uma grande lição para todos nós. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, ó, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Irmãos, se você quer ser tratado bem, trate bem as pessoas. Se você não gosta de ser tratado mal, também não trate mal as pessoas, porque tudo isso vai refletir. E a palavra de reflexão que eu trago para os irmãos aqui é a seguinte, são duas coisas que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero falar é um ensinamento que eu aprendi ainda quando novo convertido. Irmãos, às vezes o marido sai para trabalhar, fica o dia todo fora, e eu estou gravando esse vídeo no verão, e vocês sabem como é que é o verão no Rio de Janeiro, é um calor escaldante, 40 graus, tem dia que passa de 40 graus, e às vezes aquele marido chega em casa suado, morto de cansado, pegou engarrafamento, pegou ônibus lotado, metrô lotado. O metrô ainda é um pouquinho melhor pelo fato de ter ar-condicionado, mas mesmo assim é estressante você estar ali muito tempo naquele metrô lotado. E a pessoa chega em casa, aquele marido chega em casa, e às vezes o filho teve algum tipo de problema ao longo do dia, de repente jogando bola sem querer, quebrou a janela da vizinha, ou teve algum outro tipo de problema. E aquele marido chega em casa, irmão, já com aquele calor, dia estressante, o dia não foi legal no trabalho. Quando ele abre a porta, a mulher já fala assim, olha, o nosso filho quebrou a janela, tal, vai lá resolver não sei o quê. Irmãos, aquele cara ali explode de uma vez. Ele vai explodir. É capaz até dele ir na casa do vizinho e arrumar briga, confusão e talvez até uma tragédia pode acontecer. Mas olha o ensinamento que eu aprendi. Imagina se a esposa, quando o marido chegasse nessa mesma situação, veio de um trabalho estressante, veio de um dia de calor, trânsito, e nada deu certo na vida dele naquele dia, ele chega em casa e a mulher tem outro tipo de reação. O garotinho quebrou a janela, jogando bola sem querer, quebrou. Mas a reação da mulher é o seguinte, trata o marido bem, dá um beijo nele, fala, meu amor, vai tomar seu banho, você quer alguma ajuda aqui, eu vou colocar sua comida. O marido vai tomar o banho, chegou do trabalho, cansado, jantou, sentou, às vezes está assistindo ali um jornalzinho, assistindo alguma coisa na televisão, depois a mulher vem e fala assim, meu amor, eu tenho algo para te contar. Olha, aconteceu, nosso filho, sem querer, quebrou a janela da vizinha, eu já conversei com ela, que a gente vai pagar e tal. Ele vai ter outra reação, ele não vai para lá, para a casa do vizinho, arrumar briga, não, ele já está com a cabeça fria, ele já jantou, já tomou o seu banho, já recebeu o carinho da esposa. Olha que situação diferente, você concorda comigo? Essa mulher é uma mulher sábia, ela não chegou jogando já o problema no peito dele e ele já chegou estressado. Ele vai explodir. Mas ela primeiro procurou acalmar o seu marido. E aquilo ali evitou uma tragédia, evitou uma briga. Ali ele já está com a cabeça fresca. Ele não vai na casa do vizinho brigar, arrumar confusão, não. Meu amor, a gente vai apagar a janela, nosso filho quebrou sem querer e tal. Ele vai lá conversar, ô vizinha, tudo bom? Poxa, minha esposa falou que nosso filho jogando bola aqui, olha, eu vou fazer o reparo, vou na loja ver quanto que é o conserto e tal, e a gente vai providenciar. Ele vai agir de uma outra forma. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, meditando nessa ilustração da Casa dos Mil Vidros, dessa pessoa muito querida, da pessoa mal-humorada, eu lembro de um período que eu trabalhei no quartel, e o nosso quartel era um prédio muito grande. Não era aquele quartel, a maioria dos quartéis não tem prédios muito altos, né? Alguns sim, são poucos, mas alguns, a maioria é tudo baixo, né? Não tem prédios altos. Mas o quartel que eu servi era um prédio muito alto, e a nossa seção era dividida, então tinha a parte do 6º andar e tinha a parte do 1º andar lá do térreo, e a gente trabalhava no térreo. E lá tinham dois homens, os dois eram coronel. Os dois coronéis, só que um era muito querido por todos. E o outro era temido e odiado por todos. Ninguém gostava dele.
Então o que que acontecia? Quando um coronel do 6º andar que era ruim, o bonzinho era do 1º, é onde eu trabalhava. O mal era do 6º. Quando ele descia, que as pessoas lá de cima sabiam que ele iam lá para o térreo, o que que as pessoas falavam? Olha, o fulano de tal está descendo aí, toma cuidado. Todo mundo já... todo mundo já se agitava, coronel fulano de tal está descendo. Eu não vou falar o nome deles aqui. E todo mundo ficava apreensivo, aquela coisa toda, todo mundo ficava quietinho, né? Quem não estava trabalhando voltava para o seu posto de trabalho ali. E tinha um outro que era o bonzinho e que às vezes subia, ia para o 6º, porque nós éramos do 1º andar. Só que quando ele ia para o 6º andar, ninguém ligava para lá e falava assim, olha, o coronel está subindo. Não. Por quê? Porque ele era querido em todos os lugares. Era aquela pessoa amada, querida por todos. Todo mundo gostava. Era um homem justo. Homem justo, talvez uma das melhores pessoas que eu já vi nessa terra era esse coronel. Inclusive foi o coronel que me evangelizou. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, que eu fui evangelizado por um coronel. E foi esse. Homem bom, homem justo. E era um homem querido por todos, irmão. Todo mundo gostava dele. Ele era um servo do Senhor. Ele era um homem de Deus. E o outro? O outro, irmãos, ninguém queria contato com ele. Porque é assim, irmão. No nosso ambiente de trabalho, aquela pessoa, o chefe, aquele chefe grosso, chefe estúpido, ninguém quer estar perto dessa pessoa, não. Mas quando o chefe é agradável, quando o chefe é justo, eu não estou dizendo, irmãos, que se você chegar atrasado, você vai chegar recebendo elogio. Oi, fulano. Não estou dizendo isso. Você chegou atrasado, é justo você ser repreendido, ser chamado a atenção. É justo, é claro, se a pessoa fizer isso, está agindo corretamente. Eu só estou falando para você que às vezes você faz um trabalho correto, um trabalho bacana, e mesmo assim aquele camarada nunca reconhece, sempre está mal-humorado, sempre é estúpido. Qualquer coisa que você fale com ele, ele tem alguma arrogância, alguma coisa, estupidez, um coice para te dar. E tem pessoas que são agradáveis, tem pessoas que são maravilhosamente assim, é tão bom estar do lado de pessoas assim. Então, irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, seja uma pessoa como esse cachorrinho alegre, feliz, como esse coronel, que todo mundo queria estar perto dele, porque é uma pessoa boa. Seja esse tipo de pessoa. Eu vou finalizar o vídeo aqui para não me estender muito no vídeo, não ficar tão cansativo. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.